Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao 19º capítulo do Livro Aberto. Eu sou Maximiliano Leitão, colaborador do canal O Dia Sem Amanhã, e estou conversando com o Roberto CP Júnior, responsável pelo canal. Como vai, Roberto? Eu vou muito bem, Max, e você como está? Também, muito bem. Então, no livro aberto sobre aspectos do Antigo Egito, que nós fizemos um tempo atrás, quando Sim. nós falamos de Moisés, nós falamos rapidamente sobre um personagem importante na história dele. E o livro de hoje fala sobre a vida desse personagem. Quem que é esse personagem? Sim, nós falamos lá de um príncipe árabe chamado Abdurrahim, e o livro de hoje trata da vida dele. O título é A Vida de Abdurrahim. Então, trata da primeira encarnação dele, que na época foi um soberano árabe. No final do século XIX, ele esteve novamente encarnado na Terra e ele foi o autor de uma obra em 3 volumes intitulada Na Luz da Verdade, que é conhecida como a Mensagem do Grau. A história que nós vamos contar aqui, da vida de Abdurrahim, a primeira encarnação dele, se passa há mais de 3.000 anos. Isso. Bom, o livro tem 4 partes. A primeira parte chama-se Os Pais Persas. A segunda, No Reino dos Ismanos. A terceira, O Povo Eleito. E a quarta, A Vida de Abdurrahim na Terra. A terceira e quarta partes narram o período em que ele interagiu com Moisés, que foi o libertador do povo hebreu. Nós já tratamos dessa narrativa aqui no livro aberto, com outro enfoque, quando fizemos a resenha do livro dos aspectos do Antigo Egito. Sim, isso mesmo. A primeira parte do livro, conforme o próprio título indica, trata dos pais de Abdurrahim, que eram persas. Eram persas. A Pérsia era o nome do atual Irã. O pai dele era um príncipe chamado Ara Mazda e a sua mãe se chamava Djanitra. Abdurrahim nasceu com o nome de Omaran. Agora, certamente há uma razão bem específica para o livro dedicar toda uma parte para falar dos pais. Sim, porque na verdade, mesmo sem saberem, os pais de Abdurrahim cumpriram uma missão, que foi, no caso, proporcionar a possibilidade de que Abdurrahim encarnasse naquela época. Como sabemos da própria mensagem do Graal, são muitas as circunstâncias que definem o nascimento, e entre as quais a lei da atração da igual espécie. Abdurrahim tem uma origem muito elevada, por isso, só um casal muito nobre poderia dar base para a encarnação dele na Terra. De fato, eles cumpriram uma missão sem terem consciência disso. Sobre a origem propriamente de Abdurrahim, nós não vamos falar aqui, vamos deixar a cargo do leitor identificar por si. Mas alguns sinais interessantes de seu nascimento já indicavam de que se tratava de uma personalidade especial. Ah, sim, é verdade. A princesa de Janitra, ela sonhou seguidamente com uma ave branca antes do nascimento. E uma antiga serva lá do palácio viu efetivamente uma ave branca por 2 vezes. A primeira, por volta da metade da gestação, que é quando ocorre a encarnação de todo mundo, e a segunda, no dia do nascimento. Em ambos os casos, a ave deu seguidas voltas sobre a casa e pousou por alguns instantes no peitoril do quarto da mãe de Janitra. Um sinal bem interessante mesmo. O menino era uma fonte permanente de alegria para os pais, mas ele corria risco de vida, porque um irmão do príncipe queria tomar posse do reino dele, e como o Omaran era o sucessor, isso dificultaria as coisas. Só que um acontecimento imprevisto evitou esse desenlace trágico. Sim, o pequeno Maran foi sequestrado e levado para um país seguro, quando ele tinha cerca de 1 ano de vida. Quem praticou esse ato, esse rapto, foi um príncipe de outro reino chamado Ismael, sob orientação de uma vontade superior, na realidade. Pois é, e esse rapto acabou evitando que o menino fosse assassinado. Como os pais não sabiam do perigo que o filho corria, ficaram logicamente inconsoláveis durante um certo tempo. Mas isso foi remediado de uma maneira admirável. A cada 7 dias, durante o sono, a princesa de Janitra podia ir em espírito até o local onde Abdurrahim estava sendo criado. Aí lá ela via como seu filho era bem cuidado. E isso foi um conforto muito grande para o casal. Sim, claro, porque ela via o filho e depois contava para o marido, então foi realmente um bálsamo. Num desses encontros para ver o filho, ela soube de Ismael que lá eles chamavam o filho dela de Abdurrahim e não mais de Omarã. E Ismael explicou para ela que o nome Abdurrahim significa filho da luz. Ela continuou visitando o filho por 1 ano a cada 7 dias, sem precisar sair do palácio.
Depois, Ismael lhe disse que ela tornaria a vê-lo e reconhecê-lo num futuro longínquo, quando ele retornasse à Terra. Uma coisa interessante é que o palácio, ou no caso o castelo do príncipe Aramazda, Hum. ele aparece bastante naquele livro Zoroaster de que nós já tratamos aqui no livro aberto. É verdade, é verdade. É uma espécie de enigma lá que o Zoroastro precisava resolver, não é isso? Isso. Um enigma que está diretamente relacionado à missão dele, e ele tenta descobrir algo em relação ao herdeiro do príncipe Aramazda, que no caso é o próprio Abdushin, Uhum. e aí as duas narrativas, portanto, têm um ponto em comum aqui. Daí fica a sugestão aqui do livro Zoroaster, para quem quiser saber como é que o enigma foi desvendado. Sim, é um ponto de conexão entre as duas histórias, sem nenhuma dúvida. Bem, com isso nós chegamos à segunda parte do livro, chamada No Reino dos Ismanos. Esse reino era onde Ismael reinava enquanto cuidava de Abdrushim. É, os Ismanos eram um povo muito evoluído e que habitavam um reino entre altas montanhas, de acesso muito difícil. Aparentemente, pelas descrições, você vai pesquisando, deve se tratar da Cordilheira do Cáucaso, ali no norte da Pérsia. É muito provável, é sim. E era realmente de difícil acesso, porque o livro mostra as dificuldades que Ismael teve de levar sozinho, de voltar para o reino dele carregando uma criança. É, Então, o relato mostra um reino quase inexpugnável, fechado para o mundo. Sabe o que eu me lembrei, Maximiliano? hum, Daquela história de Shangri-La, do filme Horizonte Perdido, não sei se você viu. não, não vi. Bom, essa você buscou bem do fundo do baú, porque é um filme bem antigo. Eu não assisti esse filme, mas eu acabei lendo e eu vi que é baseado num livro do mesmo nome. Uhum. E lá eles se mantinham afastados de outros povos, já que esses povos se encontravam num processo de degeneração. Pois é bem parecido mesmo a história. Essa parte do livro, ela traz vários relatos da infância e adolescência de Abdrushim, seus aprendizados e descobertas. Acho que nós podemos mencionar algumas passagens instigantes. A primeira de que eu me lembro foi quando ele deixou de ver os enteais, os seres da natureza. Sim, porque quando ele era criança isso era muito natural. Mas chega um momento que ele para de enxergar os enteais. De início ele ficou bem preocupado e triste. Aí logo depois ele reconheceu que tinha que ser assim. Ele havia se ligado mais às coisas terrenas e precisava disso para aprender o que faltava de poder cumprir sua futura missão. Outra passagem que também chamou atenção foi quando ele desfaleceu dentro de uma espécie de caverna, uma mina, onde haviam ido junto com um grupo de ismanos para conhecer como se formavam os veios de ouro. Foi uma expedição para ele conhecer como é que funcionava isso, né? Porque ele nunca tinha entrado dentro da Terra. E o que aconteceu foi que ele ficou inconsciente durante algum tempo e foi levado para fora. Todo mundo ali achou que era o ar denso dentro da caverna, que não tinha renovação, Sim. que fez com que ele perdesse os sentidos. Mas depois ele disse para Ismael que um vulto cinzento lhe havia apertado a garganta e que havia dito a ele: O que procuras aqui embaixo, Parzival? Teu tempo ainda não chegou. Também um servo de confiança de Ismael, chamado Dinar, um ismano que sempre acompanhava Abdrushim, relatou depois a Ismael que ouviu o vulto ainda dizer: Protegei o príncipe, ainda é muito cedo. Abdrushim também quis saber de Ismael por que aquela figura o havia chamado de Parzival. A resposta está no livro. Para quem quiser se aprofundar sobre o significado desse nome Parzival, a mensagem do Graal traz esclarecimentos completos sobre isso. Só uma complementação, viu, Maximiliano? A palavra Parzival também pode ser pronunciada como Parsifal. Aham. Parsifal. E aí, outro ponto de destaque nessa mesma parte do livro foi a construção dos 7 templos-grutas, um para cada dia da semana, que Abdrushim trouxe como ideia ali para os ismanos. Foi. A intenção era se poder fazer uma devoção diária ao Criador num local diferente a cada dia. Então, cada gruta tinha uma cor preponderante e também adornos que se ajustavam àquela cor escolhida. O primeiro templo, gruta, ele era amarelo. Aí depois vinha um segundo em azul claro, o terceiro em azul escuro, o quarto em verde, o quinto em vermelho suave e daí o sexto em lilás. Sim, foram construídos esses 6 templos e mais tarde foi construído o sétimo, que era um templo maior. O sétimo templo, gruta, era especial. Além de ser usado para as devoções do sétimo dia, ele estava destinado às solenidades. A cor era branco argêntio.
E a planta era em formato de cruz, cruz isósceles, com altar no centro e acesso por degraus dos quatro lados. Então, só quem entrava nesse sétimo templo gruta é que via essa disposição em cruz na planta baixa. Isso. E daí o último acontecimento importante dessa parte do livro é a saída de Abdrushim, que tinha mais ou menos uns 17 anos, lá do reino dos Ismanos. Ele saiu com metade dos Ismanos e metade de todos os tesouros do reino. Ismael havia recebido uma instrução da luz sobre essa viagem de Abdrushim, pois ele deveria fundar um novo reino num outro país mais distante dali. Com isso, nós chegamos então à terceira parte, cujo título é O Povo Eleito. Essa parte mostra a vida de uma tribo de árabes denominados Beni Usdus. A narrativa começa com a história de uma profecia. Essa profecia dizia que eles um dia seriam governados por um soberano muito sábio. Foi uma vidente, uma moça de nome Flor, que estabeleceu essa profecia, que pronunciou. Eu acho que seria bom a gente mencionar essa parte principal da profecia. Então a vidente Flor disse o seguinte: um pássaro branco irá pairar sobre vosso país, um estranho pássaro, ao qual desconheceis. A pureza ele nos traz em suas brancas asas. Onde surge se torna claro. O tempo é então chegado. Prestai atenção aos sinais. De todas as partes irão achegar-se para saudar o soberano. Então também é chegado o momento de aprontar-vos para recepcioná-lo. Retirai todas as impurezas de vossos lares, pois seus pés irão trilhar vosso país. Uma profecia muito antiga, ela se cumpriu. Aconteceu exatamente assim, cerca de 300 anos É. depois. A pedido dos Beni Usdus, Abdrushim se tornou então soberano deles, juntamente com os ismanos que haviam viajado com ele. Então foi um novo reino, com a mistura desses dois povos, que ele chamou de Isra, que é a junção das palavras ismano e árabe. Esse povo árabe, ele foi pouco a pouco sendo moldado pelo modo de viver dos ismanos, que de início lhes pareceu muito estranho, porque os ismanos estavam sempre prontos a trabalhar, a executar qualquer trabalho e não tinham escravos, né, Max? Independente da casta que eles faziam parte, os mesmos mais nobres faziam todo tipo de serviço. Eles não tinham problema com trabalho. Nenhum. Um outro ponto de especial importância foi o encontro de Abdrushim com o príncipe de um reino vizinho chamado Ebranit. Sim. Ebrani se tornou uma figura de grande importância na vida de Abdrushim. Ele ouviu falar do poder que Abdrushim exercia à sua volta e foi encontrado com o objetivo de medir forças com ele. É, Só que logo mudou de ideia ao se deparar com a personalidade de Abdrushim e daí tornou-se um dos seus mais fiéis protetores, especialmente em relação ao faraó, que invejava e temia Abdrushim. nessa época, Abdrushim salvou uma princesa e a sua filha de um bando de salteadores egípcios. A mãe chamava-se Aloé e a filha Naomi, e as duas passaram a residir no palácio de Abdrushim. Naomi encantava a todos porque ela era um primor de criança. Ela era a personificação da pureza na terra. Ela ajudou a tornar a vida de Abdrushim bem alegre, Uhum. com as suas brincadeiras e risadas soltas. Não sei se você lembra disso, Sim. mas as risadas dela ecoavam pelo palácio todo. Então o palácio ganhou vida com Naomi. Ela chegou, inclusive, também a evitar que um assassino a mando do faraó conseguisse matar Abdrushim no próprio palácio dele enquanto ele dormia. Outras duas personagens importantes aparecem também nessa época: Nanshan e Nezumé. Nanshan, juntamente com sua esposa Erezi, haviam sido enviados pelo faraó Seti. Nanshan deveria se apoderar do bracelete de Abdrushim e entregá-lo a Seti, porque o faraó julgava que o poder de Abdrushim estava relacionado com o bracelete que ele usava. Acontece que Abdrushim havia tido uma revelação de que ele conheceria uma pessoa exatamente como Nanshan e que ele seria o seu servo mais fiel. Por isso, quando eles chegaram, acolheu amavelmente o casal, que estava diante dele profundamente arrependido de sua missão, entre aspas, enviada por Seti. Esse faraó Seti, ele já havia sido hóspede de Abdushim, e até no palácio do príncipe ainda tentou assassiná-lo, como a gente já falou, foi esse assassinato que Naomi conseguiu evitar. Eu me lembro que na época todos lá do palácio respiraram aliviados quando ele finalmente resolveu partir, porque
Não dá para mandar um faraó embora, né, Maximiliano? Não dá. É guerra na certa. Não dá, ó, já deu, viu? Já deu, viu, seu tio? Vai tratar da sua turma, que a gente tem mais coisas para não dá. Não tem como. Agora, esse outro personagem, o Nezomê, ele era um vidente que estava em ligação com Ismael. E assim, ele poderia transmitir as instruções diretamente de Ismael para Bedrushim. Ocorre que, infelizmente, ele foi displicente e acabou falhando, ele não cumpriu o seu dever. A gente observa ao longo da narrativa que todas essas pessoas estavam na Terra para colaborar na grande missão de Abdurshim. Exatamente. O aspecto central do livro é justamente esse envolvimento de Abdurshim junto a Moisés, para ajudá-lo a libertar os israelitas da escravidão do Egito. O livro mostra que foi devido ao poder inerente a Abdurshim que Moisés conseguiu desencadear as pragas sobre o Egito. Naquela época, Seti já tinha morrido e havia designado seu filho Ramsés como faraó. Sim, a soberana do Egito deveria ter sido a irmã dele, chamada Jurisheu, ou Yurisheu. Existem as duas pronúncias, em português a gente vai ler Jurisheu. Foi Jurisheu que criou Moisés, e ela acabou morando no palácio de Abdurshim para poder ficar longe do irmão sanguinário que ela tinha. Se ela tivesse sido a soberana, que era o natural, a saída dos israelitas teria sido muito mais fácil. Mas com Ramsés, a história era outra, porque o seu pai o fez jurar no leito de morte que não libertaria os escravos hebreus e que mataria Abdurshim. Esse juramento dificou muito mesmo, né? Porque o Ramsés ficou preso esse juramento. Ele se sentia preso, ele se sentia preso. Mas daí então vieram as conhecidas pragas, uma depois das outras, até que a última, que foi a morte dos primogênitos, finalmente amoleceu o coração de Ramsés, e daí os israelitas puderam sair. Essa atuação de Moisés está descrita em muitos detalhes no outro livro, Aspectos do Antigo Egito, de que nós já falamos aqui no início do livro aberto. Por isso a gente não vai repetir. Quem se interessar pode assistir ao 7º capítulo do livro aberto, ou, melhor ainda, ler o livro que tem mais detalhes lá. Melhor ler todos os livros do livro aberto do que só assistir, claro. Só é importante ressaltar que as conhecidas pragas não foram atos divinos arbitrários, mas sim o desencadeamento acelerado sobre o povo egípcio de um karma já existente, de um karma pré-existente. Nessa quarta parte, assim como na anterior, há a descrição também da morte de Abdurshim. O soberano dos Isra foi assassinado enquanto dormia em sua tenda, apesar dos cuidados dos guardas ismanos. O vidente Nezomê havia tido uma visão sobre esse acontecimento, mas ele achou que era coisa da cabeça dele. Ele achou que era um tipo de alucinação e não avisou Abdurshim. Então a gente vê que ele foi realmente negligente. E esse assassinato aconteceu bem no ápice dos eventos das pragas do Egito. Sim, sobre Moisés, há uma publicação da editora em livro de bolso. Lá está registrado como ele recebeu os 10 mandamentos, os quais, aliás, Abdurshim explicou em detalhes no nosso tempo, em sua última encarnação. Trata-se do livro Os 10 Mandamentos e o Pai Nosso, explicados por Abdurshim. Bem, a última parte é intitulada A Vida de Abdurshim na Terra, mostra novamente desde o rapto do menino na Pérsia até os principais acontecimentos de sua vida. Sim. Mostra a história com outro enfoque. Com isso é possível a gente perceber várias nuances interessantes da passagem de Abdurshim pela Terra naquela época. Há também uma descrição da localização aproximada do futuro reino de Abdurshim quando ele viajou com metade dos ismanos para o desconhecido. Ismael disse que sua pátria se situaria na nascente do grande rio, que é o rio Nilo, ao sul do Egito. Eu acredito que abordamos os principais aspectos desse livro, um livro singular. A gente sempre costuma destacar alguns trechos no final de cada capítulo do livro aberto. Você escolheu qual? Eu escolhi um trecho que fala da estruturação social dos ismanos. Vamos ouvir. Assim como os jardins se elevavam progressivamente, subindo por vales e encostas, os homens desse povo montanhês se dividiam em castas. Quanto mais elevada fosse a espécie a que pertenciam, tanto mais alto estava situada a sua morada. Entretanto, viviam todos em perfeita harmonia, e as transições de uma região para outra manifestavam-se tão delicadamente que, em parte alguma, se notava descontinuidade. Nesse estado,
Tudo era absolutamente natural e, por conseguinte, não se ouviam murmúrios ou demonstrações de inveja quando alguém, pelo seu desenvolvimento, atingia uma casta superior. Isso se dava naturalmente, pois nas suas próprias qualidades estava o sentir-se bem onde houvesse a igualdade de espécie. O saber da atração da igual espécie, esses homens o traziam em si inconscientemente. Por isso viviam felizes e isentos de sofrimento. Eu também escolhi um trecho, naturalmente, trata-se de parte de uma longa conversa que Abdrushim teve com Naomi, em que ele desvenda como seria a segunda vinda dele à terra. Eu seguirei para minha pátria, mas voltarei. E quando os meus pés pisarem de novo esta terra, tornarei a edificar. Então não será apenas uma pequena tribo que conduzirei a Deus, porém todos os seres humanos existentes sobre a terra que ainda estejam capacitados para isso. Terei de reunir os fiéis e fazer com que a minha chamada ressoe sempre sobre a terra, até que todos eles estejam reunidos. Não poderei abrir o meu caminho com o amor que vos dei. Vós me ouvistes, mas os seres humanos do futuro manterão fechados os seus ouvidos para não perceberem a minha voz. Ela será tão potente que os surdos a ouvirão e a terra fará repercutir seu eco. Ah, ótimo, Roberto. Então, até a próxima. Até mais.